Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde quente de verão em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Marcos, um veterano negro de 62 anos, caminhava tranquilamente pela calçada após sua caminhada diária com seu cachorro, um leal labrador chamado Buddy. Depois de servir ao país por mais de 20 anos, Marcos tinha apenas um hábito: aproveitar sua aposentadoria em paz, longe do caos do mundo exterior. De repente, um carro de polícia acelerou. Luzes piscaram e sirenes soaram. 2 policiais, conhecidos por seu temperamento agressivo, saíram do veículo. Antes que ele pudesse reagir, um deles apontou para Marcos. Cachorro, ataque. O cão policial, um enorme pastor alemão treinado para obedecer cegamente a comandos, avançou em direção a Marcos. O coração do veterano disparou, mas em vez de sentir as presas do cão se fechando ao seu redor, ele sentiu algo inesperado. Buddy, o leal labrador, interveio imediatamente, rosnando e protegendo seu dono. Mas o que surpreendeu a todos foi que o cão policial, o famoso pastor alemão, fez um movimento estranho. Ele parou de repente, deu alguns passos para trás, e olhou Marcos diretamente nos olhos. Não atacou, não mordeu. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. Os policiais atordoados não entendiam o que estava acontecendo. O cão, treinado para obedecer a todos os comandos, parecia estar pensando. Então, com um gesto quase humano, deitou-se na frente de Marcos como se para protegê-lo. O veterano atordoado acariciou delicadamente a cabeça do cachorro. Os transeuntes começaram a filmar, com os celulares em punho, e em segundos o vídeo começou a circular nas redes sociais. Marcos, o herói esquecido de tantas batalhas, acabará de receber uma forma inesperada de justiça, das mesmas pessoas que deveriam ameaçá-lo. Marcos caminhava lentamente pela calçada, com Buddy trotando alegremente ao seu lado. O calor do verão fazia o asfalto brilhar, e o perfume das flores dos jardins vizinhos enchia o ar. Para Marcos, cada caminhada era um momento de paz, longe do som das sirenes e das tensões da cidade. Buddy, um labrador com energia inesgotável, farejava aqui e ali, brincava com um graveto caído de uma árvore e voltava fielmente para Marcos sempre que ele o chamava. O vínculo entre eles era evidente. Depois de todos esses anos, Marcos nunca precisou de palavras para se comunicar com seu companheiro. De repente, o rugido de um motor quebrou o silêncio. Um carro de polícia acelerou, derrapando levemente ao parar na frente deles. 2 policiais saíram, com os capes aparafusados, olhares severos e movimentos rápidos. Um deles, o sargento Thompson, um homem com reputação dura e racista, apontou para Marcos. Você aí! Pare! Ele gritou. Marcos levantou as mãos, surpreso e confuso. Olá! Não entendi. Antes que ele pudesse terminar a frase, outro oficial ordenou. Cachorro, ataque! O musculoso e temível pastor alemão do departamento de polícia atacou com precisão militar. Marcos sentiu o coração disparar. Suas memórias de guerra voltaram à tona, tiros, explosões, companheiros caindo ao seu redor. Mas ele nunca imaginara se ver assim vulnerável, diante de um cão treinado para obedecer sem questionar. Quando o cachorro se aproximou, Buddy instintivamente saltou para a frente, rosnando e se colocando entre Marcos e o perigo. O veterano, ainda em choque, sussurrou. Amigo, me proteja. O pastor alemão parou de repente, como se ouvisse uma voz interior. Ele encarou Marcos por alguns segundos, depois recuou e ficou imóvel. Os policiais ficaram paralisados, atordoados. Marcos, respirando pesadamente, colocou a mão na cabeça do cão policial, surpreso com o gesto inesperado. Ao redor deles, os transeuntes pararam, alguns filmando a cena com seus celulares. O murmúrio rapidamente se transformou em sussurros animados. Ele não está atacando, está protegendo? Marcos olhou para os policiais e depois para o cachorro. Uma estranha sensação de admiração e alívio o invadiu. No fundo do coração, ele sabia que aquele momento mudaria algo, não apenas para ele, mas para toda a cidade. Minutos após o incidente, a rua estava lotada. Os transeuntes pegaram seus celulares e transmitiram a cena ao vivo nas redes sociais. Em menos de uma hora, o vídeo de Marcos e o cão policial já havia sido compartilhado centenas de vezes. Os comentários choveram, alguns denunciando a ordem de ataque, outros elogiando a coragem do veterano e a obediência extraordinária do cão. Em uma pequena casa na cidade, Linda, uma professora, mostrou o vídeo aos seus alunos. Vejam isso, disse ela com a voz trêmula. Aquele veterano, ele poderia ter sido atacado, mas olhem o cachorro, ele se recusou a obedecer. É incrível. Enquanto isso, Marcos caminhava para casa com Buddy. Ele ainda não compreendia a magnitude do que acabará de acontecer.
Sua vida sempre fora simples, um emprego honrado, caminhadas com Bunny e lembranças de seu serviço. Mas naquele dia, ele sentiu que algo estava prestes a mudar. Na delegacia, a cena era completamente diferente. Os policiais envolvidos estavam furiosos. O sargento Thompson bateu com raiva na mesa. Aquele cachorro, ele desobedeceu. Como isso é possível? O policial Miller, seu colega, também estava furioso, e agora todo mundo vai rir da gente. O vídeo já está na internet. O vídeo rapidamente se espalhou para além dos limites da cidade. A mídia local começou a cobrir a história. Um âncora de televisão anunciou: um veterano foi ameaçado por um cão policial, mas o cão se recusou a atacar. Uma demonstração comovente de coragem e lealdade, que está viralizando nas redes sociais. Nos dias que se seguiram, Marcus recebeu ligações de jornalistas, ex-companheiros e até de organizações de veteranos. Pessoas anônimas lhe enviaram mensagens de apoio. Algumas o convidaram a testemunhar sobre o que realmente havia acontecido, enquanto outras ofereceram assistência jurídica contra a polícia. Mas Marcus, humilde como sempre, queria apenas uma coisa: paz. No entanto, ele rapidamente percebeu que suas ações, e as do cachorro, haviam desencadeado uma tempestade midiática que ele não podia ignorar. Naquele dia, Marcus percebeu que lealdade e coragem não eram apenas valores aprendidos no exército. Às vezes, vinham do que menos se esperava. E aquele cão policial acabará de provar isso a ele. No dia seguinte ao incidente, a cidade inteira falava sobre Marcus. Moradores, inspirados pela coragem do veterano e pelo comportamento inesperado do cão policial, começaram a se reunir em frente à delegacia. Faixas apareceram nas redes sociais: Justiça para Marcus e a coragem tem 4 patas. Marcus, por sua vez, tentou manter a discrição. Mas por onde passava, encontrava rostos gratos e admirados. No café local, a garçonete o cumprimentou com um sorriso emocionado. Senhor Marcus, eu só queria agradecer. O que o senhor passou, ninguém jamais deveria ter que passar. A tensão estava alta na delegacia. O chefe de polícia chamou com urgência o sargento Thompson e o policial Miller. Isso está saindo do controle, disse ele friamente. O vídeo está circulando por todo o país. Não podemos deixar isso passar. Mas a reação do público só aumentou. Veteranos e grupos de direitos civis organizaram manifestações pacíficas. Repórteres vieram entrevistar Marcus, e apesar de sua modéstia, ele explicou calmamente: eu nunca pedi nada de especial. Eu só queria passear tranquilamente com meu cachorro. Mas o que aconteceu mostra que ainda existe algo bom, mesmo onde você menos espera. Enquanto isso, Bunny e o cão policial estavam se tornando símbolos improváveis. A mídia noticiou como, diante de uma ordem injusta, o cão havia escolhido proteger a vida em vez de obedecer cegamente. A história fascinou o público. Um veterano negro ameaçado salvo não pela força humana, mas pela lealdade de um animal. O sargento Thompson, frustrado e humilhado, viu sua carreira ameaçada. As reclamações começaram a chover, e alguns policiais mais conscientes começaram a se perguntar como um simples cachorro conseguirá expor as falhas do sistema. Marcus, por sua vez, entendia que sua vida havia acabado de mudar. Ele nunca quis ser um herói ou um símbolo. Mas às vezes coragem, lealdade e humanidade se manifestam de maneiras inesperadas. E este veterano, um homem simples e comum, acabará de mostrar à sua cidade o que realmente significava enfrentar a injustiça. Nos dias que se seguiram, a vida de Marcus mudou drasticamente. Ligações e mensagens de apoio chegavam de todos os lados. Vizinhos que ele mal conhecia lhe traziam flores, lojistas lhe ofereciam refeições gratuitas e estranhos o convidavam para eventos locais para compartilhar suas experiências. O vídeo do cão policial se recusando a atacar Marcus se espalhou para além dos limites da cidade. Veículos de comunicação nacionais divulgaram a história, alguns chamando-a de uma lição de lealdade e coragem, e outros denunciando a injustiça inicial. Até as redes sociais estavam transformando Marcus em um símbolo. Hashtags como hashtag Justiça por Marcus e hashtag Heróicão estavam circulando por toda parte. A pressão sobre a delegacia aumentou rapidamente. O prefeito convocou uma reunião de emergência com o chefe de polícia e as autoridades locais. Repórteres compareceram à reunião, e câmeras transmitiram cada palavra ao vivo. O chefe de polícia, envergonhado, tentou minimizar a situação. Este incidente foi apenas um mal-entendido. Mas a pressão do público e de organizações de veteranos tornou seu pedido de desculpas insuficiente. Advogados de direitos civis se ofereceram para ajudar Marcus a registrar uma queixa formal contra o sargento Thompson e o oficial Miller por abuso de poder. Marcus hesitou no início,
mas logo percebeu que sua ação poderia proteger outros cidadãos. Nas ruas, grupos de cidadãos organizaram marchas pacíficas. Faixas proclamavam: respeito pelos nossos veteranos. Um cão pode mostrar o que alguns humanos esquecem. Buddy, sempre leal, caminhava ao lado de Marcus nesses protestos, enquanto o cão policial, que havia feito o impensável, permanecia sob observação. Especialistas em comportamento animal foram chamados para explicar ao público por que o cão se recusará a obedecer, um raro momento de discernimento e instinto protetor. Para Marcus, essa tensão era nova e estranha. Mas ele percebeu que aquela história ia além de si mesmo, representava uma luta contra a injustiça e uma celebração de lealdade e coragem. Este capítulo de sua vida estava apenas começando, e Marcus sabia que o que começou como um passeio tranquilo se transformaria em uma luta por justiça e reconhecimento. Poucos dias depois, Marcus recebeu uma intimação oficial para se encontrar com o chefe de polícia e o sargento Thompson. Ele sabia que essa reunião não seria fácil. Caminhou até a delegacia com Buddy ao seu lado, cada passo tomado pela tensão. Lá dentro, a sala de conferências estava vazia, exceto pelo chefe de polícia, sargento Thompson, e 2 procuradores da cidade. Câmeras de mídia não foram permitidas, mas a atmosfera pesada sugeria que cada palavra dita teria consequências. O chefe de polícia falou com voz moderada: Marcus, queremos resolver esta situação de forma civilizada. Houve um mal-entendido e nós. Marcus levantou a mão para interromper. Mal-entendido, disse ele calmamente, mas com firmeza. Você ordenou que um cachorro atacasse um veterano. Um veterano que serviu este país. E se aquele cachorro não tivesse tido a decência de obedecer aos próprios instintos, eu talvez não estivesse aqui para falar hoje. O sargento Thompson desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do olhar de Marcus. O policial Miller cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Marcus continua. Não estou aqui para provocar ou humilhar ninguém. Mas o que aconteceu naquele dia deve ser reconhecido. Suas ações foram injustas e me recuso a ignorá-las. Os advogados na delegacia trocaram olhares preocupados. O chefe suspirou e tentou negociar. Marcus, nós podemos encontrar uma solução amigável. Talvez uma declaração pública nossa e... Marcus o interrompeu novamente. Não, eu quero justiça, não uma declaração para acalmar os ânimos. Esta história não é só minha. É a história de todos que foram ameaçados ou discriminados. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Até o sargento Thompson, vermelho de raiva e vergonha, não encontrou nada para dizer. Buddy, fiel e vigilante, apoiou a cabeça na perna de Marcus, como se para lembrá-lo de que não estava sozinho. O chefe de polícia finalmente baixou o olhar. Muito bem, Marcus. Investigaremos este assunto minuciosamente. As ações dos policiais serão revistas e tomaremos as medidas cabíveis. Ao sair da delegacia, Marcus sentiu uma estranha mistura de alívio e exaustão. Mas sabia que aquilo era apenas o começo. Sua coragem havia desencadeado um movimento na cidade, e ele estava pronto para continuar lutando por justiça e reconhecimento para todos aqueles que, como ele, haviam sido injustamente ameaçados. No dia seguinte ao confronto, Marcus descobriu que sua história havia tomado proporções jamais imaginadas. As redes sociais fervilharam com vídeos, artigos e depoimentos, todos elogiando sua coragem e a do cão policial. Inspirados, os moradores da cidade organizaram manifestações pacíficas em frente à delegacia, segurando cartazes. Respeito pelos nossos veteranos. Lealdade e coragem acima de tudo. Justiça para Marcus. Na televisão, jornalistas relataram a cena com emoção, e especialistas explicaram como o cão seguiu seus instintos em vez de ordens, tornando-se um símbolo inesperado da humanidade. Mas o apoio mais surpreendente veio de um grupo improvável, os policiais honestos da cidade. Vários policiais, cientes da gravidade da situação e envergonhados pelas ações de seus colegas, compareceram diante de Marcus para expressar sua solidariedade. Um deles, um jovem policial chamado Javier, declarou: "Não podemos tolerar o que aconteceu. A sua coragem nos lembra porque escolhemos esta profissão, para proteger e servir, não para abusar." Marcus, emocionado, apertou a mão de Javier. "Obrigado. Isto não é só para mim. É para todos aqueles que não têm voz." Enquanto isso, o departamento de polícia, sob pressão, começou a investigar seriamente as ações do sargento Thompson e do policial Miller. Uma ação disciplinar foi anunciada e ambos os policiais foram suspensos enquanto aguardavam o resultado da investigação. Nas ruas, os cidadãos continuaram a apoiar Marcus e Buddy.
Crianças acariciavam o labrador e até o cão policial, agora separado dos policiais responsáveis, foi colocado sob observação com comportamento exemplar, tornando-se uma figura de apaziguamento e lealdade. Para Marcos, essa onda de apoio era comovente. Ele entendia que o que começara como uma ameaça havia evoluído para um movimento de unidade, respeito e justiça. A cidade inteira parecia pronta para reconhecer que nenhuma força, mesmo armada ou canina, jamais superaria a humanidade e a dignidade. Naquele dia, Marcos percebeu que a coragem dele e de Bunny havia inspirado mais do que apenas a si mesmo. Eles haviam despertado uma cidade inteira para o verdadeiro significado de proteger, servir e defender os próprios valores. Algumas semanas depois, a investigação interna na delegacia foi concluída. O sargento Thompson e o policial Miller foram formalmente punidos por abuso de autoridade e comportamento discriminatório. A cidade, que acompanhou o caso em cada etapa, recebeu a decisão com imenso alívio e admiração por Marcos. Mas a vitória de Marcos foi muito além da simples punição aos policiais. Autoridades locais anunciaram novas medidas para aprimorar o treinamento policial, especialmente no que diz respeito a lidar com situações delicadas e respeitar os cidadãos. Veteranos e moradores da cidade viram a decisão como um passo concreto em direção a uma justiça mais justa. Marcos, humilde, mas orgulhoso, foi convidado a discursar em uma cerimônia em homenagem a veteranos e membros da comunidade. Ele subiu ao palco com Bunny ao seu lado e o cão policial, agora liberado da unidade disciplinar, sentado orgulhosamente atrás deles. Hoje, disse ele, dirigindo-se à multidão, celebramos mais do que uma vitória pessoal. Celebramos a coragem, a lealdade e a dignidade. E às vezes a lição vem de onde menos se espera. Aplausos irromperam por toda a sala. Cidadãos, veteranos e até mesmo alguns policiais honestos se levantaram para aplaudir Marcos de pé. O vídeo do cachorro se recusando a atacar transformou um momento de medo em um símbolo de esperança e justiça. Nos dias que se seguiram, Marcos recebeu convites para compartilhar sua história na televisão nacional e em conferências sobre justiça e direitos civis. Mas ele optou por permanecer simples, fiel a si mesmo. Sua prioridade continuou sendo a paz, as caminhadas com Bunny e a segurança de sua comunidade. Para a cidade, Marcos não era mais apenas um veterano. Ele havia se tornado um símbolo vivo de coragem e lealdade, lembrando a todos que mesmo nos momentos mais sombrios, um ato de bravura, ou um simples ato de lealdade, pode fazer a diferença. E para Marcos e Bunny, a vida continuou mais pacífica, mas nunca esquecida. Um veterano, 2 cachorros e uma cidade transformada pelo impossível. Alguns meses depois, a cidade se acalmou, mas a lembrança do incidente permaneceu vívida. Marcos continuou suas caminhadas diárias com Bunny, e agora o cão policial, aposentado da unidade disciplinar, às vezes os acompanhava. Um estranho vínculo havia se formado entre os 2 cães, cada um respeitando o vínculo entre Marcos e seu fiel labrador. Certa tarde, enquanto o sol banhava a rua com sua luz dourada, Marcos parou na pequena ponte do parque onde gostava de sentar. Bunny sentou-se a seus pés, enquanto o cão policial deitou-se ao lado, observando atentamente cada movimento. Marcos acariciou gentilmente os 2 cães e sussurrou: "Vocês 2 me salvaram de uma forma que ninguém jamais esquecerá." Os transeuntes paravam, alguns sorrindo, outros tentando registrar o momento em fotos. Mas Marcos só tinha olhos para Bunny e o cachorro que haviam feito o impensável. Ele entendeu então que a verdadeira coragem não reside na força bruta, mas na lealdade, no instinto e na vontade de fazer o que é certo. O veterano sabia que não era mais apenas um homem que sobrevivera a uma ameaça. Ele havia se tornado um símbolo vivo do que pode ser alcançado com dignidade e humanidade. E naquele simples gesto de carinho entre o dono e os cães, toda a cidade viu a prova de que esperança e justiça podem emergir mesmo das situações mais aterrorizantes. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho e dourado, Marcos sorriu. Bunny abanou o rabo, o cão policial apoiou a cabeça nas patas, e Marcos sabia que não importava o que o futuro lhe reservasse. Havia aprendido uma lição que ninguém poderia tirar dele. Lealdade e coragem podem mudar o mundo, às vezes através dos olhos de um cão. E nesse silêncio pacífico, cercado por seus 2 companheiros, Marcos finalmente sentiu que a verdadeira paz havia sido encontrada. Meses após o incidente, a cidade ainda se lembrava de Marcos e daquele dia extraordinário. Moradores contaram sua história às crianças, explicando como um veterano e 2 cães transformaram uma ameaça em um símbolo de coragem e lealdade. A delegacia havia mudado. Novas medidas de treinamento foram implementadas e muitos policiais se conscientizaram da importância da humanidade em seu trabalho.
O sargento Thompson e o policial Miller não estavam mais em serviço, e sua partida se tornou um lembrete permanente do que acontece quando o poder é exercido sem consciência. Marcus, por sua vez, continuou com sua vida simples. Seus passeios com Buddy agora eram pontuados por sorrisos, cumprimentos e pequenos gestos de apreço da comunidade. O cão policial, aposentado de sua unidade, encontrou um lar temporário com Marcus e Buddy, e os três formaram um trio inesperado, mas harmonioso. Um dia, em uma cerimônia em homenagem aos veteranos da cidade, Marcus subiu ao palco. Ele olhou para a multidão e disse: "O que aconteceu naquele dia não foi só a minha história. Foi a história de todos aqueles que se mantêm firmes com coragem e lealdade, mesmo quando ninguém está olhando. E às vezes a coragem pode vir dos lugares mais inesperados, como o coração de um cachorro." Aplausos ecoaram por toda a sala. Marcus sentiu uma profunda paz interior. Ele havia servido seu país em combate militar, mas esta luta por justiça e dignidade havia sido a mais importante de todas. E nas ruas, toda vez que alguém passava por Marcus com Buddy e o cão policial, eles se lembravam de que às vezes um simples ato de lealdade pode mudar não apenas uma vida, mas uma cidade inteira. A cidade aprendeu uma lição que nunca esquecerá: coragem e lealdade não têm limites, e a justiça pode surgir mesmo nas situações mais inesperadas.